quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Jesus convidou eles a um novo nível, um outro nível. Então Jesus indicou o caminho. Jesus indicou o caminho, vá para o outro lado, mas Jesus não disse o processo. Porque Jesus não conta o processo, Deus não nos fala o que nós vamos passar. Porque senão nenhum de nós ia querer caminhar no caminho que Ele nos colocou. Então Ele nos dá o caminho, a direção. Mas Deus não nos fala o processo. Mas a palavra de Deus diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, há uma promessa de que Ele estará conosco no processo, mas que muitas vezes Ele não nos conta o que acontecerá durante o processo. Então, meu amado e minha amada, talvez você que esteja me vendo, esteja passando por um processo que você foi por obediência à palavra, por obediência a uma ordem de Deus, e no meio desse processo, talvez um vento contrário, uma dificuldade, uma tempestade. Eu quero dizer para você o que Deus disse para mim. A única coisa que você precisa saber é que Ele está com você. E Ele está com você, meu amado. Talvez você não esteja vendo, mas Ele está com você naquele momento que você achou que não conseguiria sair da sua cama de manhã por causa da perseguição, por causa da luta, por causa da calúnia. E aí de repente você se ajoelha destruída, de repente você se levanta com uma força que você nem sabe de onde vem. Você fica até assustada com aquela força, você se levanta cantando. É nesse momento que ele está dizendo, tá vendo? Eu estou com você. É aquela força, é aquela providência, é aquela porta que se abriu para você. Amados, Ele está conosco. Então que você receba aí a sensibilidade espiritual de vê-lo, não só nos detalhes grandes, mas principalmente nos pequenos detalhes. Ele está com você. E no versículo 24, diz assim para nós, olha, que Jesus ele viu o barco. Ele viu que o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então talvez você pense que o Senhor não está vendo. Talvez há um silêncio de Deus. Talvez você esteja passando por essa fase do silêncio de Deus. Mas eu quero dizer para você o que Ele disse para mim. Você pode não estar me vendo, mas eu estou te vendo. A palavra que diz que Jesus viu o barco, já estava no meio do mar, fustigado pelas ondas. Então Ele viu. Os discípulos estavam naquele barco, o vento era contrário, o terror assolava aquele momento ali. Eu imagino, dá para a gente ter uma noção do que os discípulos passaram ali durante aquele vento, aquela tempestade. Fique tranquilo, meu amado e minha amada que está me vendo através desse vídeo, porque Jesus vê, Deus vê o que eu e você estamos passando. Ele vê. Ele está cuidando de tudo, nos mínimos detalhes. Ele sabe o tempo, Ele sabe a hora.
E olha aqui no versículo 25, que é o versículo que nós tiramos aqui por base para a nossa meditação hoje. Ele diz assim, olha, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. O mesmo mar que estava causando medo para os discípulos, Jesus andava sobre ele. Amados, que palavra forte. Olha, Jesus, o Senhor domina aquilo que te causa medo. Ele domina a sua enfermidade, a enfermidade que tem assolado o seu corpo, a sua vida. O Senhor domina, Ele anda por cima desse problema. O que nos causa pavor, às vezes tira até o nosso equilíbrio. Muitas vezes talvez você não esteja nem conseguindo dormir à noite, preocupado com alguma área da sua vida, algum problema que tenha assolado você. Eu quero dizer que o Senhor domina esse problema. Pedro, quando viu Jesus caminhando até eles, ele disse, Senhor, se é o Senhor mesmo que está vindo até nós, me chame para ir ter contigo. Então, o que isso quer dizer para mim e para você? Jesus, o Senhor não só domina o seu problema, mas Ele faz você dominar também. Ele te dá capacidade para dominar também. Mas Pedro só dominou aquele problema porque Pedro foi o único que teve a atitude de sair do barco. Pedro foi o único que teve a atitude de caminhar em cima do problema. Amados, isso é muito forte, isso diz muito para nós. Isso diz muito, isso fala da coragem que Deus nos dá, porque Ele não nos deu espírito de covardia. O Senhor não quer que você, diante do problema, diante do enviado de Satanás, o Senhor não quer que você abaixe a cabeça. Ele não quer que diante dessa enfermidade você ache que é o seu fim. Ele chama você para dominar também, Ele te dá capacidade para dominar também. Basta que você tenha atitude e coragem. E essa coragem vem do quê? Vem da nossa fé. A fé, que é exatamente a certeza daquilo que nós não vemos, mas que nós sabemos que nós vamos receber na nossa vida. No momento, ele reparou no vento. Em uma tradução diz que ele reparou no vento. Reparou nos comentários que dizem sobre nós. Reparou no problema que está repetitivo na nossa vida. Reparou na enfermidade. Reparou no diagnóstico do médico. Quero dizer para você que está me vendo aí, que a hora que você olhar para aquele que domina o seu problema, você vai ter vitória, mas a hora que você reparar nas adversidades externas, no vento que está batendo sobre você, sobre a sua vida, você vai afundar. Então que você não repare no vento, não repare no problema, não repare no diagnóstico do médico. Você já tomou a sua atitude. Então basta crer, meu amado e minha amada. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil não reparar no vento. Mas você consegue entender que a sua vitória, a minha vitória, a sua está em não reparar no vento? Mas se porventura, meu amado e minha amada, você reparar no vento e começar a afundar, e começar a fraquejar, é aquele dia de desânimo, é aquele dia de ociosidade, é aquele dia que você realmente se encontra desesperançoso. Às vezes a luta tem esse poder contra nós. Amados, olha o que diz Lamentações capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. No versículo 23 diz que elas se renovam a cada manhã. Amados, o Senhor é Deus de misericórdia. A Bíblia diz aqui, nesse trecho que nós estamos meditando, diz que quando Pedro afundava, o Senhor estendeu a mão para Pedro e o puxou de volta e o fez caminhar novamente sobre o problema. Então é isso que você tem que colocar no seu coração. Deus está contigo, Deus está te vendo, você não está sozinho. E mesmo que se por um momento você olhar para o vento, você olhar para as adversidades contrárias, saiba que Deus é um Deus de misericórdia.
E ele te traz de volta e te faz caminhar de novo sobre o problema, sobre a enfermidade que você está enfrentando, sobre essa perseguição insana que você está enfrentando. Versículo 32 diz: quando entraram no barco, o vento cessou. Amados, sensação de alívio, sensação de vitória, testemunho para contar. Eu e você teremos um testemunho para contar. Você crê? Basta você crer. Basta você não ser covarde, basta você ter atitude e não reparar no vento. Amém? Só olhe para aquele que te faz dominar o problema e o vento vai cessar. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra. Que Deus abençoe você e que nessa semana você receba uma força diferente. Uma força que há muito tempo você não sentia. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu declaro que você vai receber uma força diferente para dominar o problema que você vem enfrentando. Uma força que não vem de você. Você vai perceber que não é de você. Você vai dizer, não, essa força não é minha não. Essa força vem de Deus, vem daquele que está dominando esse problema para mim. Amém? Que Deus abençoe você. Se a sua semana seja poderosamente abençoada. Em nome de Jesus. Amém.